sério, pastor Domingo, o dia do Senhor, uma resposta ao Padre Guido, né? Eu tô argumentando aqui também, né, como esse cara é adventista, ele quer adventista guarda o sábado, né? Quer distorcer a fala, o estudo do padre, né? Mas acrescentar mais uma aqui. Então, houve um acréscimo. Vários cristãos não aceitaram isso, permaneceram guardando o sábado. Aí depois é que virou ordem guardar só esse dia e rejeitar o de cá. Guardar o domingo e rejeitar o sábado. Não foi assim, já de imediato, guarda o domingo e rejeita o sábado. Teve um período, principalmente na primeira era, onde se guardavam os 2 dias. Isso não fica claro no vídeo, mas eu vou mostrar para vocês como foi esta transição ao longo da história. Não bíblica, mas ele falou uma coisa interessante no final. Os cristãos começaram a guardar por causa de um costume. Olha, palavras muito interessantes nesse contexto. Costume, tradição, Bíblia, sola a escritura? Não. Então, assim, guardar pelo costume... Por isso que esses padres, como vai fazer esse argumento, eles mostram a tradição, mas a tradição e a escritura estão unidas, porque os caras não mostram na escritura também. Se mostrar na escritura, versículo bíblico, acabou o debate. Acabou os argumentos protestantes. Ô, João, o pai tá gravando, tá? Tem que mostrar na Bíblia também, o padre. Guardar pela tradição é uma coisa, guardar porque a Bíblia diz que deve guardar, isso não podem apresentar. Mas vamos continuar assistindo ao vídeo. Portanto, então, a função dos caras é distorcer. Eles já negam a fé da igreja, eles não acreditam na igreja, eles não acreditam no corpo místico, eles não acreditam em Nossa Senhora, eles não acreditam no papado, no pastoreio, eles acreditam só na escritura. Mas a escritura vem da onde? Vem por quem? Como diz o padre Ricardo, caiu do céu? Mas vamos lá, né? a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. Percebeu? Portanto, a igreja transferiu e, naturalmente, nós não podemos aceitar isto. Porque não é a igreja que tem autoridade para mudar a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A igreja não pode alterar aquilo que Deus fez. Então veja, Então, a Bíblia é sua regra de fé. É a fala do Silas Malafaia. Como a igreja não tem autoridade, que tem sim. Ó. Só você catar Mateus 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então o que? Isso aqui é o que, pastor? A autoridade é quem? A igreja. O magistério, o pastoreio. A Bíblia não está acima da igreja, porque a Bíblia vem da igreja. Quem surgiu primeiro? A igreja. Depois a escritura, por causa da tradição. Então, a Bíblia não está acima da igreja e nem a igreja está acima da Bíblia. Estão unidos. Olha aqui, que pregação deliciosa sua. Então, essa Bíblia que você tem aí é graça a quem? Graça à igreja. Graça a que tem a chave de ligar e desligar. Pedro pregando ali, martirizado. Pedro pregando oral e o discípulo escrevendo. Apóstolo pregando oral, o discípulo escrevendo. Evangelista de São João e São Marcos, que era discípulo de Pedro. Está ali em 1 Pedro 5,13. Que interessante. Somente a escritura. Então, vocês acreditam só na escritura. E o magistério? E o apostolado? Como foi compilado? Como foi organizado? Você está entendendo? É uso pessoal, interpretação pessoal que vocês têm. Mas vamos lá, né? Já falou besteira. Quer combater um padre falando besteira, heresia. O que o padre falou, veio o costume, alguns começaram a guardar um dia e outro, e daqui a pouco a igreja transferiu. Vamos continuar vendo o vídeo e aí a gente faz mais comentários no final. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. A palavra domingo vem da língua latina dies dominica. É traduzido em português dia
do Senhor. Certo. No qual todos os fiéis prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né? De comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que Fazer está bem. angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. Então você que me assiste, entenda que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e aramaico. Então, para mim, sinceramente falando, pouco me interessa saber o que o latim diz acerca do domingo. Porque quando nós falamos sobre o dia do Senhor, nós não recorremos ao latim, nós recorremos ao hebraico principalmente, que é o Shabat, é chamado assim o dia do Senhor, e não o latim. Não é? O latim não tem tanta relevância no contexto desse estudo. Uma coisa é importante ressaltar, o terceiro mandamento nada tem que ver com dia. Se o Padre Guido for a sua própria Bíblia católica e abrir a sua Bíblia, vai perceber que lá no terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é que trata de dia, que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que a Igreja Católica não segue os 10 mandamentos, segue o catecismo. E lá no... Os caras estão no Velho Testamento. Olha o que isso fala. Mateus. E os mandamentos não foi escrito ainda, foi oral. Olha só o que isso fala em Mateus 22, ó. Aqui, ó. Tanto lá para aquele jovem rico, Jesus não citou os mandamentos em ordem, em Mateus 19. Olha só que interessante, ó. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. És o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resume toda a lei e os profetas. Agora esse cara aqui, deixa eu ver se eu acho. Pedro. Aqui, ó. Segundo Pedro 3, é para vós lembrais as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Quer dizer o quê? Um ensinamento oral, não lá de acordo com o Velho Testamento, escrito. Então, o fundamento é dos apóstolos. Os mandamentos têm que seguir o que os apóstolos estipularam, porque foi ensinado oralmente aos apóstolos. Como viver a graça, reunir no domingo. O fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, que é uma igreja, uma só fé, um só batismo, um só Espírito Santo. Que interessante, ó. O ensinamento dos vossos apóstolos, que fundaram, que edificaram esse corpo místico, que é a igreja, que é o baluarte, sustentáculo da verdade. Timóteo 3,15. Sobre o pastoreio de Pedro, sobre Pedro, é diferente da igreja. Uma igreja que você vai ter acesso de ligar e de desligar. Uma igreja que vai ter autoridade. Que interessante. Os caras estão no Velho Testamento, porque os caras não querem aceitar o quê? O pastoreio, os caras não querem aceitar o quê? Os mandamentos oral, a pregação oral, a tradição. Os caras não querem aceitar a doutrina. Os caras não querem aceitar a guarda do domingo. Os caras querem guardar o sábado que está no Velho Testamento. É costume judaico, costume farisaico, os caras estão indo. Que vai perseguir a igreja. Olha só que interessante. Naquela época já tinha essa perseguição. Apocalipse, ó. Vê se eu acho o versículo.
Aqui, ó. Apocalipse 2, 3. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que seja rico. Também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Quer dizer, os caras que seguem o costume judaico, que vai perseguir a igreja, que vai denegrir a igreja. Aqui, ó. Naquele tempo já era assim. Imagina agora. Só você ler Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva ali na sua raiz, na sua essência, se tornou pública ali por causa do Espírito Santo. Começou a se organizar. Primeiro veio as comunidades. Era submisso também à pastoreio de Pedro. Aqueles judeus que se converteram à igreja cristã, na plenitude ali, seguiu o costume judaico ainda. É isso que ele não quer explicar. Então o apóstolo Paulo ele seguia esse costume. Quando se converteu, falou que tudo é esterco. Não sei o que vive, é Cristo que vive, estou preso atrás da cruz de Cristo. Tanto que ele escreve ali no livro de Gálatas, que quebra todos esses argumentos desses pastores. Interessante. Os caras estão lá em Êxodo 20 ainda. Salve Maria. É mais uma resposta, né? O cara tenta distorcer a fala do padre. Chama ele para um debate, então. É mais um Rodrigo Silva da vida. Chato. Prega tudo distorcido. Quer provar a verdade. Mas a verdade será nem pela minha boca, nem pela boca desse pastor. Pela igreja. Que é aos tentáculos da verdade. Não as igrejas. Efésios 3:10. Verdade celeste. Potestade celeste, a divina identidade será conhecida pela a igreja. Por que igreja? O fundador é Cristo. O fundador mito é santo. O corpo místico é santo. Cristo ele pode mudar, meu irmão. Ele é Deus. Nem Cristo seguiu o costume lá. Começou a pregar em dia de sábado. Fazer milagre por dia de sábado. E os judeus ficavam bravos. Interessante. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoá-la. Porque, ó. Em Efésios, quando os adventistas do sétimo dia vê esse versículo aqui, ó. Ele infarta, cara. Ó, Efésios 2, ó. 15. Aboliu na própria carne a lei, ó. Se ele aboliu a lei na própria carne, por que eu vou seguir guardar o sábado? Isso é mandamento da lei também. Os preceitos também. 600 de Moisés. E as expressões desses modos. Ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova. Pelo estabelecimento da paz, ó. Não tem mais Velho Testamento. Não tem mais lei. Não tem mais guarda do sábado. Não tem mais sacrifício. Não tem mais circuncisão. Tudo novo. Fundamento, mandamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos. É sobre ti, Pedro, e foi a minha igreja. Acabou. Não tem mais o que discutir. É biblicamente explicando. A Bíblia também não deixa brecha nenhuma para essas igrejas ser fundamento. Porque primeiramente não tem fundamento dos apóstolos, então já está fora. Não tem o pastoreio de Pedro. Já está fora. Salve Maria.